Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Chegando no teu lugar, pegue a palavra de Deus. Abra no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos nos colocar todos de pé agora para ouvirmos a palavra de Deus. Quando você vier aqui na Paz e Vida de Teresina, traga a palavra de Deus, porque você vai aprender tanto a palavra que vai ser a mesma coisa que fazer uma faculdade de teologia. Teu entendimento vai se abrir para a palavra de Deus. Sempre que você vier à Paz e Vida, traga a palavra de Deus, traga uma caneta para tomar nota, porque assim você aprende mesmo. Vamos ver o que está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. E assim que você achar, me faz uma gentileza. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra? Divide a leitura com a pessoa. Está escrito o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Eu vou reler agora o versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida sede de Teresina, Piauí, Brasil, repita em seguida, vamos lá. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Quem crê na palavra de Deus, levante a mão. Então, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Teresina, que o Piauí. Oh, glória, que coisa linda! Oh, glória, tá lindo, tá lindo. Vamos aplaudir mais o Senhor. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Isso, vai glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar deste país, e você que está acompanhando pela internet até fora do Brasil, você que está na Austrália, na Europa, na América Latina, na África, você que está em qualquer lugar deste mundo, ouvindo pela internet, junte-se a nós agora, aqui em Teresina. Vamos dar glória, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Oh, Pai querido, olha quanta gente te glorificando, te exaltando, te bendizendo. Abre o céu agora para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, todo este povo veio ouvir a tua palavra. Este povo quer ouvir o Senhor falar. Ninguém está interessado no homem. O homem não tem nada a dizer. Vem, Senhor, agora com teu poder. Vem com teu espírito e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor.
mais ou menos 850 anos antes de Cristo, aconteceu uma seca devastadora em Israel. Foi algo tão terrível que todo o gado morreu de sede. As lavouras foram queimadas pelo sol. E a terra se transformou em pó. Em consequência desta seca, muita gente morreu de fome e sede. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse que esta seca durou 3 anos e meio. Quero que você vá comigo em Lucas capítulo 4, versículo 25. Tudo isso que você vai ouvir agora foi confirmado por Jesus. O profeta Elias existiu, a seca aconteceu e durou 3 anos e meio. Veja lá, Lucas 4, 25. Jesus dizendo: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Muita gente morreu desidratada. E por falta de lavoura, de alimento, muita gente morreu de desnutrição. Pessoas ficaram enfermas, iam morrendo. Uma peste, morriam aos milhares. Jesus Cristo disse que aquilo foi terrível. E a palavra de Deus, este livro aqui, explica que aquela seca não foi só um efeito climático, não foi só um fenômeno da natureza, mas era um problema de natureza espiritual. Deus diz na sua palavra que isso realmente acontece quando a gente não obedece e nem ouve a sua palavra. A gente entra numa seca terrível, a nossa alma fica sedenta, o nosso corpo vai morrendo, a nossa fé vai morrendo, e a pessoa padece terrivelmente. E no mundo físico, todas as consequências dessa falta de ouvir a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 20, nós vamos ver Deus dizendo que isso sempre acontece, essa seca, essa fome, essa miséria, essa doença, esse sofrimento, as piores coisas, sempre acontecem quando a gente não ouve a sua palavra. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Quando a pessoa não obedece a Deus, ela está deixando a Deus. Quando a pessoa pratica o mal, ela está deixando a Deus. Então Deus diz que tudo isso acontecerá. Olha só, versículo 21. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Então aquela seca que estava acontecendo em Israel no tempo do profeta Elias tinha uma causa espiritual. E Elias explicou isso. Voltando lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 18, vamos ver o versículo 18. Olha Elias dizendo que aquela seca era por causa da desobediência. Então disse ele:
eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Circule essa palavra Baalins e anote aí que Baalins é o plural de Baal. Baal era o deus da chuva e da fertilidade dos povos que não obedeciam a Deus. Baal era um ídolo, uma imagem, e as pessoas invocavam Baal para receberem ajuda, para que a lavoura fosse abençoada. E Deus não se agrada quando a pessoa se dirige a uma imagem, a um ídolo. E sabe o que quer dizer Baal? Anote aí. Baal quer dizer Senhor. É brincadeira um negócio desse? Então, imagine, a pessoa tinha dentro da casa dela uma imagem de Baal, e quando pedia ajuda para Baal dizia, Senhor, faça chover. Porque Baal quer dizer Senhor, só que é Senhor com letra minúscula. Um falso Senhor. E Baal, ele tinha uma companheira, que também era representada por uma estátua, e o nome dela era Azera. Azera. Era a esposa de Baal. Os Baalins eram miniaturas dessas imagens. Eram pequenos ídolos que as pessoas carregavam até dentro da bagagem, dentro do alforje. A pessoa carregava aquilo com ela para se sentir protegida. Então, o profeta Elias chega e diz, tudo isso está acontecendo, essa seca, essa miséria, essa mortandade, essa peste, porque vocês deixaram o Senhor e se curvaram aos Baalins. Ele diz isso claramente. E olha só que detalhe que aparece aqui no versículo 19. O profeta Elias diz assim, agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Olha o detalhe, enquanto o povo estava morrendo de fome, uma miséria espiritual causada por esses falsos profetas, ao mesmo tempo que o povo estava perecendo, os falsos profetas estavam lá comendo na mesa da rainha com toda a fartura. Ou seja, estavam se alimentando da miséria, da vida e do sangue do povo. É isso que uma falsa religião faz. Se alimenta da miséria do povo. E o profeta Elias disse, ajuntem todos eles, os 450 profetas de Baal, e ajuntem também os 400 profetas que adoram lá a Azera. E Azera era a senhora, era o ídolo mulher, era a senhora a quem eles recorriam. Ajuntem todos, inclusive todo o povo lá no Monte Carmelo, todos os profetas que comem da mesa da rainha Jezabel, ajuntem lá no Monte Carmelo. E olha o que ele diz aqui, leia comigo, no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Agora, vamos tirar a palavra Baal daqui e colocar a tradução, que é Senhor. Olha como essa frase que Elias disse é altamente complicada. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Senhor, seguiu. Quer dizer que as pessoas adoravam a imagem de Baal achando que estavam adorando o Senhor. E Elias está deixando claro que Baal, aquela imagem, não é Senhor coisa nenhuma. Um dos dois é falso, Elias está dizendo. Ou o Senhor é verdadeiro, ou o Senhor Baal é verdadeiro. Ou o nosso Senhor é verdadeiro, ou o Senhor de vocês é verdadeiro. Mas um dos dois é falso. E para a gente saber qual é o verdadeiro e qual é o falso, Elias disse assim, nos preparem 2 bezerros. E deem um bezerro a mim,
e preparem outro bezerro para esses 850 profetas falsos. E vocês peguem o bezerro de vocês, que vocês acreditam em Baal, vocês acreditam em Azera, vocês dividam esse bezerro em pedaços, coloquem sobre a lenha e não coloquem fogo. E eu também vou pegar o meu bezerro, eu vou dividir em pedaços, e eu vou colocar sobre a lenha, e eu não vou meter fogo. Aí vocês vão clamar a Baal, vocês vão clamar a Azera, vocês vão clamar ao Senhor de vocês, à Senhora de vocês, vocês vão clamar aí para o seu ídolo, e eu depois vou clamar para o meu Senhor. E será que o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O Deus que fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E o povo disse, muito boa essa palavra. Agora nós vamos saber qual é a verdadeira fé e a falsa fé. E Elias disse, comecem vocês primeiro, porque vocês são muitos. Os profetas de Baal, 450, pegaram o ídolo do Senhor, Baal, colocaram ali no altar deles, pegaram o ídolo da Senhora, a Azera, colocaram ao lado de Baal, e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera começaram a invocar o poder daqueles ídolos. Eles cortaram o bezerro em pedaços, colocaram sobre a lenha e começaram a pedir que descesse fogo do céu, para que Baal provasse que ele é o Senhor verdadeiro. E que Azera também ajudasse, já que ela era a senhora, a esposa de Baal. Que ela ajudasse. E diz a palavra que eles ficaram desde manhã até o meio-dia. E não houve nenhuma resposta, nada aconteceu, o céu continuava igual. E aqueles 850 profetas continuavam diante do altar, na frente do bezerro despedaçado, continuavam invocando o poder dos seus ídolos. Não houve resposta nenhuma. O profeta Elias diz assim, gritem mais alto, porque Baal é um Deus. E pode ser que ele esteja conversando com alguém agora, e não tenha ouvido vocês. Gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja viajando, esteja longe, e quanto mais alto vocês gritarem, pode ser que ele ouça. Ou então, gritem mais alto, porque pode ser que Baal esteja dormindo, e quem sabe despertará. Aí os 850 profetas falsos gritavam bem alto, Baal, Baal, responde-nos. Traduz a palavra e você vai ver que confusão que é. Senhor, Senhor, responde-nos. Você vê? Para o povo que estava ali ouvindo, Baal era Senhor. Então eles gritavam, Baal, Baal, responde-nos. Olha o que diz aqui a palavra. Veja comigo, no versículo 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então aqueles 850 profetas de Baal, que estavam lá diante do altar, depois de horas clamando, um começava a profetizar e dizia assim, olha, o Senhor está me falando, que daqui a pouquinho ele vai fazer descer fogo do céu, para a gente continuar clamando. E começaram a profetizar que o fogo ia descer. Tão logo se apresente a oferta dos manjares, ele vai mandar o fogo. O Senhor está falando isso. Baal está falando isso. Você vê como confunde a cabeça do povo? Às vezes a pessoa vê uma estátua e ela diz, essa estátua é do nosso Senhor. E ela chama aquele Baal de Senhor. Não leva a mal, não. A palavra de Deus é clara. Deus diz na sua palavra, não farás para ti imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima no céu. Quem está no céu, igreja? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que ele proibiu que se faça a imagem dele mesmo.
Porque toda imagem leva a pessoa a uma falsa adoração. Imagine limitar o nosso Senhor na feitura de uma imagem de barro, de gesso, de madeira, de ouro, de prata, seja lá o que for. Imagine tentar ver Deus num ídolo. Deus abomina isso. Deus não libera adoração para imagem nenhuma. Ah, não, mas essa imagem é do Senhor. Não, eu digo, essa imagem é de Baal. Porque Baal quer dizer Senhor. É a confusão espiritual que acontece. É por isso, amados, e por favor não levem a mal, que uma grande parte do nosso país está debaixo de uma miséria muito grande. Porque Deus disse, se vocês deixarem a minha palavra, e se vocês se curvarem aos ídolos, todos estes males irão acontecer para vocês. E o nosso país é assim. Vive se curvando para Baalins, para estátuas de tudo quanto é tipo. Aí a palavra de Deus vem e se cumpre. Seca, miséria. Mesmo o nosso país, sendo tão rico, o povo está numa miséria tão grande. E parece que isso nunca vai ter fim. Agora, alguma coisa está acontecendo, não resta dúvida. O que eu estou vendo, e eu garanto a você, porque eu vou para tudo quanto é lado. Hoje estou em Teresina, amanhã eu vou viajar para Salvador. E vim de São Paulo, antes estava em Belo Horizonte. Em toda parte que eu tenho viajado, eu vejo que uma coisa está acontecendo. Por causa da pregação da palavra de Deus. Muita gente que acreditava em Baal, e até pensava que Baal é Senhor, ou era o Senhor, estas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, estão se rendendo e reconhecendo Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vai chegar um dia que o nosso país será totalmente transformado. E essa transformação acontece de um por um. Como é que eu era antes de conhecer o Senhor? Eu era um camarada seco, infrutífero, vazio, morto, atormentado, perdido, morrendo espiritualmente. E aí o que aconteceu comigo quando eu me converti ao verdadeiro Senhor? A minha vida mudou completamente. A minha vida foi totalmente transformada. E o que aconteceu com você? Foi a mesma coisa. Como você era antes e como você era agora. Qual era a vida que você tinha e qual é a vida que você tem agora. E quando todas as pessoas do nosso país passarem pela mesma transformação que você passou, então nós vamos dizer sobre esta nação: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando todos os brasileiros conhecerem o verdadeiro Senhor, este país estará totalmente transformado. Enquanto isso, nós vamos continuar convivendo com sucesso e fracasso, com riqueza e miséria, com vitória e derrota. O profeta Elias falou assim: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só eu. Vocês são muitos, comecem primeiro. Eles eram maioria. Mas veja, nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Só Elias ficou ali, resistindo. E disse ali, aquele versículo que eu li, que não houve nenhum tipo de resposta. Por que que não houve nenhum tipo de resposta? Por que que Baal não falou? Por que que o Senhor não falou? Por que que Azera não falou? Por que que a Senhora não falou? A Bíblia explica. Livro de Salmos, vamos ler comigo, 115, versículo 4. Vamos aprender, amados. Olha o que diz a palavra. E não pense que isso está escrito só na minha Bíblia, viu? Está escrito em qualquer Bíblia, inclusive na católica. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta.
tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Se um ídolo é morto, se é um ídolo sem vida, a pessoa que confia num ídolo assim acaba sem vida também, acaba morto também. Mas a fé do profeta Elias está no versículo seguinte, versículo 9, olha só. Continua no Salmo 115, agora o versículo seguinte, o 9. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é vosso auxílio e Ele é o vosso escudo. Oh glória! O profeta Elias está sozinho, mas ele está confiando no verdadeiro Senhor, no único Senhor. Aí ele diz para o povo, não percam mais tempo. Não houve resposta nenhuma. Cheguem a mim. E o povo veio para Elias. Sabe o que Elias quer dizer? Anote aí. Anote aí. Elias quer dizer, Iavé é Deus. Iavé é Deus. Quando ele disse, chegai-vos a mim, ele estava dizendo, chegai-vos a Iavé, porque ele é Deus. Aí se chegaram em Elias. Aí Elias, na frente do povo, reparou o altar que estava quebrado, destruído. Ele reparou o altar. Ele pegou 12 pedras, representando cada pedra um dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor dizendo, o teu nome é Israel. Quer dizer, Israel, campeão de Deus. Então ele colocou aquelas 12 pedras, uma em cima da outra, e fez um altar. Deu trabalho. Ele levantou o altar do Senhor. Aí ele pegou a lenha e colocou sobre aquelas pedras. Em seguida ele pegou o bezerro, sacrificou ao Senhor. Fez o sangue do bezerro ser derramado todinho, até que não ficasse uma gota no sangue daquele animal. Aí ele pegou o animal, cortou em pedaços e espalhou no altar. Cobriu o altar com pedaços daquele bezerro. Aí Elias disse para o povo, encham 4 vasos com água e tragam aqui. Mas onde nós vamos achar água? Olha a seca que está. Bom, a água tem lá embaixo, naquela fonte, vão lá buscar. Mas precisa de água? Precisa. Mas está difícil achar água. Vão buscar. E todo o povo ficou esperando quando aqueles homens voltaram com 4 vasos cheios de água. Aí Elias disse, despejem sobre o holocausto, sobre o altar, sobre a lenha. E eles despejaram toda aquela água sobre o altar. Aí Elias disse, façam isso 2ª vez. Vão buscar mais 4 cântaros cheios de água. E eles foram. A fonte fica longe, eu vi essa fonte. Eles foram até lá. E voltaram carregando 4 vasos cheios. Elias disse, derramem outra vez sobre o altar. E eles derramaram e a água foi escorrendo. Elias olhou e disse, façam isto pela 3ª vez. E eles foram lá na fonte buscar água. Voltaram com os vasos cheios. E Elias disse, derramem outra vez. E a água foi tão transbordante, que diz que escorreu pelo sacrifício, pela lenha, pelas pedras, pelo chão. E Elias tinha cavado em volta daquele altar um círculo que media aproximadamente 2 medidas de uma semeadura. E a água foi e escorreu até aquela semeadura e encheu as valas que ele tinha cavado em volta, aquele círculo que ele fez. Aí Elias pegou a oferta de manjares. Esse detalhe é importante. Ele apresentou a oferta de manjares e diante de todo o povo, estando aqui o altar, Elias se ajoelhou, olhou para o céu e ele disse, ó Deus, e o povo todo em silêncio, ó Deus,
Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Conheça agora todo este povo, que só o Senhor é Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me agora, Senhor, para que este povo veja quem é o Senhor, o verdadeiro Senhor, e para que eles vejam que o Senhor fez o coração deles tornar para trás, fez o coração deles se converterem, voltarem atrás. O profeta Elias fez uma única oração. E na direção que ele estava olhando, todo o povo olhou também. Olha naquela direção. Pode olhar. E no mesmo instante, vindo do nada, não tinha uma nave espacial lá jogando raio, não. Não tinha uma nuvem mandando raio. Mas diretamente do trono do Todo-Poderoso desceu fogo do céu. Uma labareda imensa que veio e desceu sobre o holocausto. E começou a queimar todo o sacrifício. E queimou a lenha desapareceu. Uma chama enorme se levantou. E o fogo continuou descendo. E as pedras. Foi um fogo tão intenso, a Bíblia diz que as pedras se consumiram. Sabe o que precisa para uma pedra derreter? Precisa de uma temperatura altíssima, aquela mesma temperatura que está dentro de um vulcão que transforma a rocha em lava. Ferveu tanto que as rochas, as pedras, foram se derretendo. O que aconteceu com aquelas pedras quando elas se derreteram? Elas se tornaram uma só. Elas se misturaram e foram derretendo, e o fogo continuou consumindo, e o fogo não cessava. O povo ficou olhando, e aquele fogo foi e consumiu a pedra, consumiu o pó. E aí tinha toda aquela água em volta. Aí o fogo fez uma língua enorme. O povo viu uma língua de fogo se levantar assim, todo mundo com o olho arregalado. Aí aquela língua de fogo foi lá no rego, na medida de 2 semeaduras, onde estava cheio de água, e a língua em fogo fez assim, ó. Lambeu toda a água que estava em volta. Tudo que Elias apresentou para Deus, Deus recebeu na mesma hora. O povo caiu por terra, colocou o rosto no chão e começou a clamar: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Você vê? Bem que Jesus falou quando estava aqui na terra: quando vocês estiverem orando, não usem de vãs repetições como fazem os gentios, os estrangeiros, os pagãos, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Os falsos profetas de Baal e de Azera ficaram ali desde manhã até o meio-dia clamando, repetindo. Elias não. Falou uma vez. Uma vez. Esta é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Tudo que nós pedimos aqui hoje, nós falamos uma só vez. E o Senhor Deus já ouviu, e o Senhor já está respondendo com fogo do céu. Nós só vamos continuar na presença de Deus, porque Deus já ouviu a tua oração. A tua resposta já veio do trono do Altíssimo. O fogo do Espírito Santo já desceu e já consumiu o teu problema. Foi tremendo. Foi tremendo. Foi aí que o profeta Elias colocou o rosto entre os joelhos, colocou literalmente o rosto no chão e começou a clamar a Deus para chover. Foi aí que o moço de Elias subiu e desceu o monte 7 vezes. E foi aí que de repente surgiu aquela nuvenzinha pequenininha, branquinha, no formato da mão de um homem. E foi aí que Deus estendeu a sua mão sobre o céu. E Ele que faz as coisas surgirem do nada.
encheu todo Israel de nuvens escuras e choveu em toda a nação. Toda a água que estava retida durante 3 anos e meio daquela seca, toda a água praticamente desceu naquele dia para regar o país inteiro. E sabe por que Deus estava fazendo chover? Porque agora o povo estava obedecendo a sua voz, a sua palavra e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é o Deus da chuva, ele é um senhor falso da chuva. O Deus verdadeiro e invisível, ele é o verdadeiro Deus que faz chover. Agora, quem aqui acha que hoje é possível repetir esse milagre de fazer chover fogo e água do céu? Quem acredita que hoje em dia é capaz de acontecer isso? Você sabe quem foi a primeira pessoa na palavra de Deus que orou e fez descer fogo do céu? Quem sabe? Levante a mão. Hã? Quem foi? Por isso você precisa vir mais na paz e vida, tá? Foi o rei Davi. O rei Davi foi o primeiro que fez chover fogo do céu. Vou mostrar para você. Na verdade, Elias, que viveu assim 150 anos depois de Davi, na verdade Elias, ele acreditava que já que uma vez Deus tinha mandado fogo do céu através do que o rei Davi tinha feito, foi Elias que resolveu imitar o rei Davi. Vá comigo ali no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Olha só. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Olha só, o rei Davi foi o primeiro a fazer descer fogo do céu. Você sabe quem foi a segunda pessoa que fez descer fogo do céu? Quem sabe? Hã? Não. Moisés viveu bem antes do rei Davi. Foi o rei Salomão. Vamos comigo ali no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Vamos ler aqui na palavra de Deus, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. O rei Salomão está orando, ó. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, Elias acreditou: se eu fizer igualzinho o que o rei Davi fez antes de mim, se eu fizer igualzinho o que o rei Salomão fez antes de mim, se eu fizer direitinho, vai chover fogo do céu. Foi por isso que Elias encarou aquele desafio, porque ele acreditou que Deus é poderoso para repetir milagres. Quem acredita que Deus é poderoso para repetir milagres? Você vê a multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus não fez 2 vezes? A pesca maravilhosa, ele não fez 2 vezes? Ele repete milagres desde que você siga a mesma sistemática. Então vamos estudar o que foi que Elias fez. Vamos analisar só esse detalhe. O que foi que Elias fez para a gente aprender. Vamos voltar lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Só preste atenção quem quer fazer descer fogo do céu. Tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Quando Elias fez esse convite, o que ele estava dizendo? Deixem Baal, deixem os ídolos, porque esse pessoal não sabe de nada, e se cheguem a mim. Eu disse para você que Elias quer dizer Yahvé é Deus.
Agora veja no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Agora nós vamos fazer um estudo rápido aqui. Quero que você acompanhe comigo para aprender. A pessoa tem que deixar os ídolos, porque Deus não se agrada disso, não. Ela nunca vai conseguir fazer descer fogo do céu se continua acreditando que um ídolo é o Senhor. Ou fica acreditando num ídolo que é uma senhora. Olha só, Isaías capítulo 45. Que versículo que eu falei mesmo? 20. Obrigado. Está escrito assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, olha só, anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Coisa linda. Primeiro, se achegar a Deus. A segunda coisa que Elias fez, vamos analisar aqui no versículo 30 mesmo. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que quer dizer reparar o altar? A fé caída, a fé derrubada, a fé sem temor. Você tem que consertar o altar da tua vida. Você tem que se consertar com Deus. O que estiver destruído, arruinado, quebrado, derrubado na tua vida, você tem que levantar. E isso é na casa de Deus que se faz. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que quer dizer isso? Zelo, cuidado. Examine o que vocês estão fazendo. Examine os caminhos que vocês estão andando. Aí Deus diz, versículo 8: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Qual era o problema naquele tempo de Elias? Sequidão, falta de frutos, porque a casa do Senhor, o altar de Deus, estava derrubado. E Elias então começa a reparar o altar do Senhor. A terceira coisa que o profeta Elias fez, no versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó. Olha só, ele não colocou 11 pedras. Ele não pôs 10 pedras. Ele não pôs 9 pedras. Ele se lembrou de cada um dos filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel. Isso quer dizer o quê? Que no altar de Deus, você não pode esquecer dos teus familiares. Você tem que apresentar no altar de Deus os nomes das pessoas que você ama. Elias podia falar: eu vou salvar só a minha pele, eu estou firme com Deus, né? Jesus não era revelado ainda naquela época. Eu estou firme com o Senhor. Elias podia dizer isso: eu estou firme com o Senhor. Ou cada um que se vire. Mas ele colocou no altar o nome de cada um dos filhos de Jacó. Olha só, apresentar todo mundo, não se esquecer de ninguém. Amém? E a quarta coisa que ele fez, está aqui no versículo 31 também, eu estou lendo na sequência. Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ou seja, Elias estava fazendo aquilo por causa da palavra do Senhor que veio. Tudo que você vai fazer é porque a palavra do Senhor está vindo até você. Amém? A palavra do Senhor veio, então ele fez tudo aquilo em cima da palavra. É impossível você fazer descer fogo dos céus. É impossível você operar milagres extraordinários
fora da palavra de Deus. Vamos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Desculpe eu ir tão rápido, tá? Mas eu quero que você corra comigo aí. Olha o que Deus diz. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem aqui está ouvindo a voz do Senhor? Eu já estou vendo bênção de Deus correndo atrás de você. E mesmo que você queira fugir da bênção, a bênção vai correr atrás de você. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a palavra do Senhor teu Deus. E Elias continuou ali. Vamos acompanhar os passos que Elias deu. Em seguida, versículo 32, eu estou lendo agora. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. O que Elias fez ao colocar os nomes de cada um dos 12 filhos de Jacó que representavam a nação inteira? Ele apresentou aquelas pessoas diante de Deus, aquelas pessoas que estavam doentes na fé, pessoas que estavam acreditando em falsos deuses, pessoas que estavam com a fé colocada em ídolos, pessoas que estavam mortas na fé. Você tem algum parente, algum familiar teu que acredita num falso ídolo? Tem? Você tem que começar a interceder por essas pessoas. Porque a Bíblia diz que nós somos as pedras vivas do altar de Deus. Se você não se colocar como pedra neste altar, para lembrar dos outros, quem é que vai lembrar? O teu vizinho que é ímpio vai orar pelo teu familiar? A tua vizinha que acredita num falso ídolo, por acaso ela vai poder te ajudar em oração? Quem é que vai poder ajudar o teu familiar, o teu parente que está morto na fé, que está perdido, que está sem Deus? É você, que é uma pedra viva do altar de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Vamos comigo até lá. Veja como você é essa pedra que tem que se lembrar dos outros. Olha aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, diga, eu sou uma pedra viva. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então é você que tem que estar no altar do Senhor, representando os teus parentes e os teus familiares. Continuando, voltei para o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 31. Já li. Agora é 32, não é isso? Ok. Não? É o 32 que eu vou ler agora. Obrigado. Estou ficando velho. A continuação do versículo 32 diz assim: depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. O altar que você está restaurando, ele tem que ter uma larga semeadura. Não basta apenas a gente colocar os nomes das pessoas que nós amamos. Nós temos que fazer no altar de Deus uma larga semeadura. Por que Elias cavou aquele rego em torno do altar, fez aquele círculo com a largura de 2 medidas de semente? Por que de semente? Porque era uma semeadura espiritual, e a gente colhe aquilo que semeia. E a gente precisa fazer essa semeadura em função porque se você fizer essa semeadura em torno do teu altar, você vai ter direito de colher aquilo que você está semeando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vou te dar um banho de Bíblia hoje, tá?
Me acompanhe porque é importante. Ó, diz assim: o que semeia, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Por causa da semeadura que Elias estava preparando ali em torno do altar, é que as pessoas vão dar graças a Deus e dizer: só o Senhor é Deus. A semeadura que você faz no altar é que vai fazer com que as pessoas que você ama um dia também deem glória a Deus. A semeadura de Elias, olha só, não era própria dele, porque a dele estava como profeta. A semeadura era do povo. Primeiro ele disse: me deem um bezerro, me deem a lenha. Olha só, foram dando tudo para ele. Aí ele pegou as pedras, uma para cada nome, uma para cada filho de Jacó. Aquilo foi trabalho do profeta, de orar por cada nome representado. Aí depois ele diz: tragam aqui 4 cântaros de água. Foi o povo que teve que dar água, não foi ele. Façam isso de novo, o povo teve que dar. Ele preparou a semeadura para o povo semear, porque quem precisava colher era o povo. Elias já estava colhendo. Olha, muita gente morreu de sede em Israel, mas nunca faltou água, pão e comida para Elias, durante aqueles 3 anos e meio. Elias não estava fazendo para ele aquela preparação toda, é para o povo. E veja o detalhe interessante, que naquele momento em que Elias prepara tudo para orar, ele diz assim: a oferta de manjares. Você repara que Elias somente orou depois da oferta de manjares. Retorne comigo ali, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Olha só. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor. Elias só se sentiu preparado para orar quando ele viu que o povo recebeu a preparação que ele tinha feito. Quando Elias disse: tragam 4 vasos de água aqui, cheios, hein? Não pela metade, nem só um pouquinho, cheios. Alguém poderia dizer: de jeito nenhum, a água está muito cara. Mas até aí ninguém sabia o que ele ia fazer com a água. O que ele fez com a água? O que ele fez com a água, que era o bem mais precioso que tinha ali? Derramou para Deus. Na preparação que ele fez, no altar que ele preparou, ele derramou para Deus, ofereceu para Deus o que tinha de mais precioso, era a água. Quando o povo viu ele despejando aquela água em cima do bezerro que estava despedaçado, em cima da lenha, em cima das pedras, alguém poderia dizer: que desperdício. A gente aqui morrendo de sede, o gado morrendo de sede, pessoas morrendo de sede, e ele joga essa água em cima do altar. Quando Elias falou assim: façam isso segunda vez, me tragam aqui mais 4 vasos de água. Alguém poderia dizer: já sabemos o que ele vai fazer, não vamos dar coisa nenhuma. Desperdício. É ou não é? Naquele momento, gente, um copo de água valia muito. O que Elias fez? Fez o povo entregar, naquela preparação toda, o que eles tinham de mais precioso, a água. E o que é que eles mais queriam naqueles dias? Chuva. O que eles mais queriam, eles estavam dando. Ou seja, aquilo que era mais precioso e que eles não queriam dar, era justamente o que eles tinham que semear. Você está compreendendo esse mistério? A pessoa colhe o que semeia.
E Elias quer que o povo colha muito. Então ele diz assim: agora façam isso terceira vez. Me tragam mais 4 vasos cheios de água. Quando tudo já estava pronto, Elias se lembrou: a oferta de manjares. O que é a oferta de manjares? Quando você gosta muito assim de uma sobremesa, para elogiar você diz: puxa, está um manjar isso aqui. É ou não é? Quer dizer, é muito bom, não é? Quando você come algo que está bom demais, você diz: isso está um manjar, está uma delícia. É porque está muito bom. A oferta de manjares era o que de melhor poderia ser dado naquele momento, além da água. A água era o mais caro que podia ser dado, mas não era o melhor. O melhor era a oferta de manjares. É aquela oferta que deleita o Espírito de Deus. É aquela oferta que Deus olha e é um manjar para Deus. Deus olha e vê que é o melhor que a pessoa está dando. Quando tudo estava pronto, e veja, foi só o povo que deu, Elias não deu nada, Elias só fez a preparação. Você está entendendo? Quantos aqui querem colher? Levantem as mãos. Quer fazer descer fogo do céu? Elias ensinou para a gente como ele fez. E você, se ler os detalhes, você vai ver que foi assim que o rei Davi tinha feito. Se você ler os detalhes, vai ver que foi assim também que o rei Salomão tinha feito. Apresentaram no altar de Deus aquilo que eles queriam, e aquilo que era mais precioso, e aquilo que era mais delicioso. Tudo que era de melhor, eles apresentaram no altar. Aí Deus recebeu tudo que o povo tinha dado. E o milagre aconteceu. Aquela água que o fogo lambeu, aquela água que o fogo evaporou, e se transformou em vapor, foi aquela água que Deus usou para fazer chover. Você está entendendo isso? Se você não coloca nada na mão de Deus, não adianta você querer colher. Jesus tinha uma multidão faminta na frente dele. Aí Jesus disse para os discípulos: eles não precisam ir embora não. Vocês podem dar para eles o que eles querem comer. Os discípulos disseram: mas Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse: tragam na minha mão, me deem. Foi a partir daquilo que foi dado na mão do Senhor que ele produziu a multiplicação dos pães. Quando o milagre da multiplicação foi repetido, novamente ele disse: o que é que vocês têm? Entreguem aqui na minha mão. Aí ele abençoou os pães, os peixes e multiplicou outra vez. O que isso quer dizer? Que o reino de Deus trabalha com aquilo que você coloca no altar. Se você não põe a tua vida no altar, o reino de Deus não vai trabalhar na tua vida. Ah, eu não vou não. Eu não estou a fim de me chegar ao altar. Eu tenho a minha própria vida. Não adianta. Deus não vai poder trabalhar na tua vida porque a tua vida não está no altar. E estar com a vida no altar não quer dizer ser perfeito. O próprio Elias não é perfeito. O próprio Elias vai pedir para morrer. Já ele vai pedir para morrer. Ele vai pedir para a morte se chegar a ele. Ele não é perfeito. Ele é um homem como nós, diz o Evangelho, sujeito às mesmas fraquezas, mas a vida dele estava no altar. Amém? Deus vai trabalhar na tua vida se a tua vida estiver no altar. Mesmo que você seja uma pessoa fraca ou com defeitos, Deus vai trabalhar se a tua vida estiver no altar. Agora, eu vou estar no altar sozinho? Não, eu vou apresentar para Deus tudo o que Deus precisa para fazer descer fogo dos céus. Detalhe: Elias, quando o altar estava pronto, ele colocou a lenha sobre o altar. Preste atenção nesse detalhe. Se não tivesse a lenha ali, aquele animal que foi morto e o seu sangue derramado, ele não poderia ter sido colocado sobre o altar. A lenha era necessária antes da chegada da oferta. Entenda, o animalzinho que foi sacrificado ali era a oferta. Mas antes de chegar a oferta, tinha que ter a lenha. Ora, Deus não ia fazer descer fogo do céu, para que eu quero lenha? Para que eu vou apresentar a lenha? Se Deus, eu vou orar para Ele fazer descer fogo do céu. O fogo de Deus consome o holocausto. Não precisa de lenha para queimar. Mas acontece que a lenha ali era um símbolo, é uma figura.
A lenha representa o madeiro onde Jesus Cristo um dia seria sacrificado. Jesus Cristo não tinha como morrer na cruz se não existisse a lenha. Teria como ele morrer pendurado na cruz se não existisse a lenha? Qual era a oferta de Deus para a humanidade? O seu único filho. Mas como que essa oferta seria apresentada? No madeiro. O madeiro tem que vir antes da oferta. Na palavra de Deus, esse madeiro está representando o santo dízimo. Por quê, pastor? Porque se a lenha é obrigatória para receber a oferta, significa que não há opção. Eu não posso dizer, vou apresentar o animalzinho sacrificado como oferta sem a lenha, porque a lenha é obrigatória. Não basta estar só o animalzinho ali com seu sangue. Eu tenho que apresentar a lenha é obrigatória. O santo dízimo, amados, não é uma opção nossa. É como aquela lenha. A lenha é obrigatória. O santo dízimo é obrigatório no altar de Deus. Às vezes Deus não faz chover fogo na tua vida e não acontece assim aquele milagre extraordinário, porque você não está colocando a lenha no altar. A lenha é uma obrigação, não é uma opção. Deus não diz, se você quiser traga o dízimo. O dízimo é para ser trazido. Por isso que Deus falou em Malaquias capítulo 3, versículo 8, dê uma lida lá. Deus diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não adianta eu apresentar só a oferta no altar. E a lenha? E aquilo que é obrigatório? E aquilo que tem que vir antes da oferta? E o dízimo, hein? Você vê que na Paz e Vida, quando a gente fala sobre oferta e dízimo, a gente diz assim, os dizimistas da Paz e Vida que trouxeram o santo dízimo, vem aqui na frente. E eles são os primeiros a colocar o dízimo na arca. Por quê? Porque o dízimo entra primeiro do que a oferta. O dízimo é a primícia. Essa lenha que Elias colocou, alguém poderia dizer, não é necessário, vai chover fogo do céu. Não vai precisar da lenha para fazer fogo, o fogo vem. Não, o fogo é resposta do altar estar completo. Quando você apresenta apenas oferta, sem dízimo, quando você não dá o dízimo, o teu altar não foi reparado. O teu altar não está completo. E é por isso que entra a miséria, o sofrimento, a doença, porque o devorador vai e te consome. Toda vez que você não obedece à palavra de Deus, você vai sofrer prejuízo na tua vida. Deus olhou ali e viu que, além da lenha, além da oferta que Elias tinha colocado sobre a lenha, ele colocou a água sobre o altar, muita água até transbordar, água transbordante. Ele fez a água transbordar. Olha só, deram a água até transbordar. Deus olhou. Aí Elias chega e ainda apresenta a oferta de manjares. Não tinha como não descer fogo do céu. O altar estava reparado e estava completo. Se você reparar o teu altar, se você completar o teu altar, vai descer fogo do Espírito Santo na tua vida. Você vai ver a glória de Deus agindo em todas as áreas da tua vida. Você quer que a sua família se converta? Quem quer? Levante a mão. Poxa, pastor, a minha alegria seria vir aqui em casa, aqui na casa do meu pai, todos os meus familiares, vizinhos, parentes, primos, cunhados, sogros, sogra. Eu gostaria de vê-los todos aqui. Conserta o teu altar. Prepara o teu altar. Deixa o teu altar completo. Aí você vai falar uma vez só. Ó Senhor, fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Agora manifeste-se o teu poder para que vejam que eu sou teu servo, tua serva, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Aí você vai dizer, responde-me, Senhor. E Deus vai responder na mesma hora. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Elias nos ensinou. A primeira coisa que nós temos que fazer qual é? Se achegar para Deus. Elias disse, deixem
os profetas de Baal. Deixem os profetas de Azera. Deixem esses ídolos que não respondem nada. Se acheguem a mim. Só Yahvé é Deus. Só o Senhor é Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é chegar no altar. Olha, do jeito que você está. O povo de Israel naquela ocasião estava em grande pecado. E toda a miséria, seca, doença, morte, sofrimento, peste, tudo que estava acontecendo era em consequência deles estarem afastados de Deus. Deles estarem servindo a falsos ídolos, falsos deuses. Quando aquele povo ouviu o convite, achegai-vos a mim, e o povo se achegou, aquele povo preparou o altar, começou a preparar o cenário para chover fogo dos céus, para Deus se revelar, para Deus se manifestar. Você não pode ficar longe do altar, você tem que se achegar no altar, do jeito que você está. Aquele povo estava em grande pecado, acredite nisso. Mas quando eles disseram, vamos, Elias está mandando a gente se achegar a Ele. Se chegar a Yahvé, só Yahvé é Deus. Vamos se achegar. E todos foram se achegando. Começa por aí o milagre. Um dia Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Está cansado, cansada? Tem que se achegar ao Senhor. Só Ele é o Senhor. Aquele que você não pode ver, mas que está aqui presente. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Se você se achegar agora no altar, do jeito que você está, você pode estar na miséria, você pode estar no pó da terra, você pode estar consumido pelo vício, você pode estar arruinado financeiramente, você pode estar com a tua vida destruída, mas Deus vai te restaurar. Você só tem que se achegar no altar. Olhem todos para mim, olhem todos para cá. Só existe um Senhor. Nós só devemos adorar um Senhor. Nenhuma senhora, nem outro Senhor, nem qualquer outra pessoa viva ou morta. Só Ele. Só o Senhor é Deus. Se você neste momento se achegar no trono, se achegar aqui no altar, do jeito que você está, mas porque Deus está dizendo: chegai-vos a mim. Se você ouvir esta voz e obedecer, e receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vai começar a manifestação do poder de Deus na tua vida, porque Ele só vai agir na tua vida se a tua vida for colocada aqui no altar de Deus. Quantas pessoas hoje, e eu quero fazer esse convite, sabe por quê? Um dia eu ouvi esse convite também, e a minha vida só mudou quando eu aceitei este convite. Te garanto que a tua vida vai mudar. Você não vai nem se reconhecer. Você vai até esquecer que sofreu. Você só não vai esquecer de tudo, sabe por quê? Para a glória de Deus. Para você, quando dar o testemunho, falar: eu era assim, assim, assim. Agora sou assim, assim, assim. Só por isso. Mas você não vai ter nem lembrança daquilo que foi ruim na tua vida, porque Ele vai fazer tudo novo para você. Quantas pessoas aqui querem entregar a vida para Jesus Cristo, só para Jesus Cristo? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Eu quero, pastor. Eu quero. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Venham para cá. Vem, chegai-vos a mim, diz o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.
por cada vida que está chegando. Fica aqui. Está aqui, meu filho. Mas tem mais, pode vir. Quem mais? Coloca a tua vida aqui no altar de Deus. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Eu sei que tem mais gente que o Espírito Santo está dizendo: chega aqui no altar comigo. E alguém está com vergonha. Chega aqui. Tem alguém que o Espírito Santo está dizendo: vem, sou eu que estou te mandando. Eu estou dizendo: chegai-vos a mim. Vem. Vai ser maravilhoso. Você deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Tua vida só precisa estar aqui, ó. Ele está mandando: chegai-vos a mim. Eu quero que você venha em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Eu não gosto quando o Espírito Santo me faz passar por chato. Eu não gosto quando o Espírito Santo faz isso comigo. Dá a impressão que eu que sou chato, que quero ficar insistindo, mas quando Ele fala, eu tenho que obedecer. Porque tem mais pessoas que o Espírito Santo está chamando. E Ele quer que você venha aqui na frente. Eu por mim nem tinha chamado mais. Porém o Espírito Santo está dizendo: saia de onde você está. Venha aqui para frente. Venha. Venha. Não desista não. Coloca a tua vida aqui no altar. Vem aqui para frente. Vem. Você vai ver o que o Espírito de Deus vai fazer. Glória a Deus. Eu quero chamar também. Vem, irmã, vem. Quando a gente ouve tem que vir, né? Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor. O que aconteceu com o povo de Israel que estava servindo a Baal? Que estava servindo a Zera? Aquele povo acreditava em Deus também. Mas aquele povo tinha se desviado. Eles não tinham bênção enquanto não dessem exclusividade para Deus. Quando você se desvia, você não dá mais exclusividade para Deus. Quando você vai para o mundo, você não dá mais exclusividade para Deus. Quando você não tem mais vontade de vir na igreja, você não está dando exclusividade para Deus. Quando você não quer mais ler a palavra de Deus, começa a ler outras coisas, você não está dando mais exclusividade para Deus. As pessoas perguntam para mim: pastor, que livros que você lê? A Bíblia. Eu dou exclusividade para Deus. Quando a gente não dá essa exclusividade, a gente está se desviando do Senhor. Se você está voltando para o mundo, Deus hoje está dizendo para você que quer você 100% aqui no altar. Não metade, não uma parte. Inteiramente, ninguém será esquecido. Elias colocou 12 pedras no altar. Não esqueceu de ninguém. Deus não se esqueceu de você. Se você está afastado, afastada, se você está desviado, desviada, ou se está pensando em desviar, ou se está tão fraco na fé, está quase desviando, hoje o Senhor quer te trazer aqui no altar, porque Ele vai fazer descer fogo do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Pastor, eu só não desisto porque eu sei que não tem outro caminho, mas tem dias que eu não tenho vontade nem de orar, nem de vir à igreja, não tenho vontade de ler a palavra. Está acontecendo isso comigo, pastor. Então, em nome de Jesus, vem reparar o teu altar aqui na presença de Deus. Vem aqui para frente. Vem para cá. Porque hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Vamos aplaudir mais o Senhor. E quem mais está querendo vir, venha. Eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio.
em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital. Você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está ouvindo pela internet, até fora do Brasil. Sei que tem pessoas me ouvindo no Japão agora, na Austrália, na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos, em toda parte eu sei. Tem muita gente ouvindo agora na França, na Alemanha. E você quer entregar sua vida para Jesus. Você que é brasileiro e mora no exterior, está ouvindo esta mensagem. Você que é brasileira e mora no exterior, está ouvindo esta mensagem pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu computador. Vamos nos ajoelhar também aqui na sede da Paz e Vida de Teresina, Piauí, Brasil. Vamos nos ajoelhar agora. Você que está dirigindo em qualquer estrada, avenida, rua, você que está no trânsito, e você quer entregar sua vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer colocar a sua vida no altar de Deus, não precisa parar o veículo. Então somente coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós também estamos fazendo aqui em Teresina, na sede da Paz e Vida. Cada pessoa agora, ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu quero colocar a minha vida no teu altar. E para isso eu me acheguei ao Senhor, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor salva. Meu Pai querido, meu Deus amado, perdoa agora todos os meus pecados pelo sangue de Jesus. Me purifica, Senhor, de toda iniquidade e confirma e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Agora, meu Pai, faz descer fogo do teu Espírito na minha vida, me faz transbordar do teu Espírito e faz de mim uma pessoa cheia da tua presença. Meu Deus da glória, a minha vida está entregue totalmente nas tuas mãos, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.